Havendo um número legal, pedimos a proteção e as bênçãos de Deus para declararmos aberta a presente sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhoras e senhores. Ata da 24ª sessão ordinária, segundo período legislativo ordinário, 4ª sessão legislativa, 16ª legislatura, realizado no dia 26 de setembro de 2016, sob a presidência do vereador Ailton Araújo, presidente, secretariado pelos vereadores Pedro Paulo e Paulo Rink, primeiro e segundo secretários, respectivamente. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Segundo o secretário, leu a ata da sessão anterior, a qual foi aprovada pelo primeiro secretário, referido o expediente, projetos de lei do vereador Chicarelli, 05-0111, de 2016, que proíbe, por período determinado, doações a candidatos, partidos políticos, por servidores, ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública direta e indireta, autarquias, e da economia mista, municipal e da outras providências, requerimento justificativa de falta, cessão por doença, nojo, gala, representação oficial dos vereadores Galdino, 5690, 2016, a sessão do dia 19, 20 e 21 de setembro, Toninho da Farmácia, 5688, a sessão do dia 21 de setembro. O senhor presidente informou que as proposições lidas terão caminhamento regimental, os que dependem da deliberação plenária serão apreciadas segundo a parte da hora do dia. No horário do expediente, usado pelo vereador Chicarelli, declarou ter se posicionado de forma independente nesse legislativo, lamentando a votação do processo de afastamento do vereador professor Galdino seja baseado no decreto na época da ditadura. Noêmia Rocha, como corregedora desta casa, disse ter muita responsabilidade na análise de qualquer processo. A seguir, esclareceu quais as 3 punições que poderiam ser impostas ao vereador Galdino, afirmando que ainda é cedo para adicionar qualquer resultado. À hora do dia estavam presentes 32 vereadores, conforme o painel eletrônico. Senhor presidente, submeteu ao plenário a deliberação da denúncia da vereadora Carla Pimentel contra o vereador professor Galdino. O primeiro secretário leu a denúncia, seu respectivo aditamento e a decisão da mesa quanto ao encaminhamento do processo por postura incompatível com falta de decoro parlamentar. O senhor presidente esclareceu que a votação será apenas para garantir a admissibilidade do processo. A seguir, informou que regimentalmente o vereador Galdino terá direito à palavra à sua defesa, mas que se encontra ausente de plenário. Finalizou registrando o impedimento da vereadora Carla Pimentel nesta votação. Em votação, o recebimento da denúncia foi aprovado conforme o painel eletrônico. A mesa designou os vereadores Bruno Pessutti, Chicarelli e professora Josete para o processo de sorteio. Os vereadores sorteados para a composição da comissão processante foram os seguintes: Tico Kuzma, Mestre Pop e Felipe Braga Cortes. O senhor presidente informou que, conforme o inciso 2º do artigo 79 do regimento interno dessa casa, a comissão deverá eleger imediatamente o presidente e relator. Foi suspensa a sessão, reaberta a sessão. O senhor presidente anunciou que o vereador Tico Kuzma será o presidente e o vereador Mestre Pop será o relator da comissão processante, conforme requerimento aprovado por esta casa. Os horários destinados à hora do dia e grande expediente e as explicações pessoais serão destinados à audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde. Assumiu a presidência do vereador Noêmia Rocha, presidente da Comissão de Saúde, Bem-Estar Social e Desporto deste Legislativo, que convocou os demais membros da referida comissão a fazerem parte da mesa. A senhora presidente cumprimentou os representantes da Secretaria Municipal de Saúde e deu boas-vindas ao senhor César Monte Serra Titon, secretário municipal de saúde, que veio a esta casa apresentar o relatório detalhado referente ao segundo quadrimestre de 2016. Com a palavra, o senhor César Monte Serra Titon agradeceu a oportunidade de estar novamente nesse plenário e revelou a construção do relatório foi elaborado de maneira coletiva, detalhado sobre a rede física, oferta, produção de serviços, gestão de sistemas, recursos aplicados à programação anual. Destacou ainda a concentração dos atendimentos aos usuários e a satisfação alcançada com esse serviço. Foi erguido pelo senhor
Adilson Tremura, presidente do Conselho Nacional de Segurança, consegue, e pelos vereadores Noemi Arrocha, Edson Parolin, Chicarelli, Maurinácio Tigo Kuzma, professora Josete, Pedro Paulo, Paulo Salamone, Jairo Marcelino. A senhora presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a audiência pública, reassumiu a presidência do vereador Ailton Araújo. Presidente, de acordo com o painel eletrônico, estavam presentes 29 vereadores, esgotado o horário regimental, ninguém mais desejando fazer uso da palavra. O senhor presidente encerrou a sessão, convocando outra ordinária para amanhã, terça-feira, 27 de setembro, a hora regimental, acordo do dia publicado no Diário da Câmara, que constar para nós Patrícia Andrade e Roseli Saubelich. Redatoras, lavramos a presente ata que, depois de lida, votada, será assinada pela Comissão Executiva. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo objeções, declaramos-la aprovada. O senhor secretário fará a leitura de requerimento expediente que estejam sido enviados pelos senhores vereadores. Iniciativa Tico Kuzma, declara de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Senador Manuel Alencar Guimarães. Proposição lida terá seu encaminhamento regimental, exceto se depender da deliberação do plenário. Aí, então, será apreciado na segunda parte da ordem do dia. Escrito no pequeno expediente, primeira oradora, a professora Josete. Senhor presidente e demais presentes. Bom dia. O que me traz hoje à tribuna é pautar alguns dos temas que, no nosso entendimento, são vitais nesse momento de discussão da cidade. Eu acredito que o momento eleitoral ainda é um dos poucos momentos onde nós conseguimos envolver pelo menos parte da população para discutir a cidade que queremos. Então, temos que fazer dessa oportunidade um momento de aprofundamento de temas para que a gente possa colocar para a população qual é o programa que cada candidato, cada partido ou coligação apresenta para a cidade de Curitiba. Nós, no Partido dos Trabalhadores, já temos um acúmulo de algumas eleições e, certamente, temos um programa diferenciado de grande parte das coligações de partidos. Nós sempre debatemos aqueles aspectos que julgamos importantes para mudar a lógica da cidade. Um deles é a questão do transporte coletivo. Obviamente, essa não é nenhuma novidade. Nós, aqui dentro do dia a dia da casa, nós sempre, de alguma forma ou de outra, acabamos chegando na discussão dos problemas do transporte coletivo. Temos famílias que há décadas operam o sistema. Tivemos uma licitação que foi direcionada, onde, obviamente, só poderia ser vencedor desse certame quem cumprisse alguns critérios. E esses critérios, na verdade, direcionavam para aqueles que já operavam o sistema, como a questão da experiência da operação do transporte em canaletas, como a questão de termos, né, uma lógica onde temos tipos de veículos diferenciados e que só em Curitiba existe esse tipo de veículo. Então, se eu exijo de uma empresa a experiência nessa área, obviamente eu já estou eliminando, né, da possibilidade de concorrer a um processo licitatório todas aquelas empresas que estão fora de Curitiba. Sem contar a questão
da outorga, que foi de 250 milhões e que acabou sendo abatida de dívidas que as empresas tinham para com a cidade de Curitiba. A URBS, né, obviamente, dizia que tinha essa dívida com as empresas e essa foi uma forma de pagar a chamada dívida. Outro aspecto é a questão dos resíduos sólidos, do lixo. Não só aqui em Curitiba, mas no Brasil inteiro. Este é um grande negócio, onde nós temos empresas multinacionais que operam esse sistema e que lucram em cima disso. Então, entendo que qualquer gestão que se proponha a mudar a lógica da cidade tem que pautar esse tema também. E outro aspecto é o mercado imobiliário. A lógica da cidade que é direcionado o seu crescimento, na verdade, privilegiando setores do mercado imobiliário que também demoram décadas para desenvolver, né, determinados projetos, e isso se dá a partir do momento que se cria infraestrutura. Vamos lembrar da Conectora 5, do que significou, na época, né, a construção de conjuntos na região do Fazendinha, mais no SIC, quando nós temos lá a região do Caiuá, né, da Vila Marisa. E que nós tínhamos um vazio urbano na região do Mussungê, que hoje é chamada de Champanhar, porque tem isso também, né? Tem os nomes que a elite curitibana gosta de usar, que nem sempre o nome original do bairro é utilizado no momento do empreendimento. Seria isso, na sequência a gente volta a trazer esses pontos e aprofundar. Próximo vereador inscrito, vereador Chicarelli. Bom dia a todos, quero aproveitar esse tempo. Vereador Tito Zegrinho, um bom dia especial para Vossa Senhoria. Vossa Senhoria sabe que a gente traz assuntos coerentes, não faz aquela oposição de vir aqui usar o espaço só para descer a lenha. Não é essa a ideia. Até porque nós estamos em período eleitoral e compreendo bem o sufoco que está o candidato do seu partido, né, que eu ia falar mesmo do atual prefeito, o grande ataque hoje que ele faz ao meu candidato, ao Rafael Greca, e o grande debate que passa a cidade agora, que é importante de registrar aqui, porque é até uma curiosidade, se realmente vai ter o segundo turno em Curitiba. Fiquei pensando bastante nisso, né? Teoricamente, os votos que o Rafael Greca, teoricamente, está perdendo. Parece-me, né, para sua infelicidade, vereador Zegrin, não está indo para o prefeito Gustavo, e sim para outro candidato, né, que dia a dia aumenta nas pesquisas. Um amigo meu também, né, eu faço questão de elogiá-lo aqui, o deputado Ney Leprevô, e já é notório, né, eu ando pelos bairros, o problema não é tirar votos do Greca, é não passar para o candidato, né, ou o atual prefeito. Porque o povo não é burro, não. O povo sabe realmente o que aconteceu na cidade nesses 4 anos. Por outro lado, eu gostaria de deixar registrado nesse plenário daquilo que eu venho aprendendo um pouquinho na política e para quê e por que eu tenho torcido para ter um turno só. Eu
cidadão José Carlos Chicarelli, vereador, gostaria que essa eleição fosse resolvida no primeiro turno. É lógico que o candidato vitorioso seria o meu candidato, porque, todo mundo sabe, é o mais competente. E segundo, porque nós afastaríamos um cancro da política, que são as coligações de segundo turno. Coligações oportunistas, aí ia lá, por exemplo, um deputado tal, um líder partidário tal, já ia abocanhar uma regional, uma diretoria, uma secretaria, quem sabe. São os cancros da cidade. Então, eu entendo, gente, a euforia que está passando muita gente que não quer que a eleição acabe no primeiro turno. Pessoas que não pensam na cidade, pensam em compromissos próprios, em secretarias, em regionais, para depois fazer campanhas para deputados, para governador. Gente, vamos dar um basta nisso. Aí vem lá várias famílias que lançaram seus filhos agora, ou seus pré-postos a candidatos a prefeito, já pensando numa candidatura de governador, dominar ou cantar numa coligação, uma regional, e vai lá atrapalhar o serviço dos bons vereadores. Isso é ruim para a cidade. Vai um vereador independente, chega naquela regional, tem um dono. O dono é o deputado X. Aí atende os pedidos dele, do candidato dele. Nós temos que pensar em cidade como cidade e evoluir na política. Então hoje eu estou desejoso e quero que o curitibano entenda que não é bom o segundo turno para Curitiba. Isso vai favorecer clãs, velhos políticos, viciados, que não querem trabalhar e só querem diretorias, cargos ou algo mais. É isso, senhores. Obrigado. Próximo inscrito, vereador Bruno Pessutti. Muito obrigado, senhor presidente, excelentíssimas e excelentíssimos vereadores, e até em respeito aos colegas que ainda não chegaram, faço uso da tribuna hoje para permitir que alguns atrasados possam responder à chamada. Mas também eu venho à tribuna hoje para falar de uma reportagem que saiu na Gazeta do Povo sobre o título "De quem deveria ser a responsabilidade pelas calçadas". E falo isso porque protocolei o projeto 594/2015, que transfere o dever da construção das calçadas de frente ao imóvel do cidadão para a prefeitura. Semana passada nós estávamos aqui discutindo um projeto sobre a utilização do estacionamento no recuo e algumas pessoas, alguns vereadores até me acusavam de ser carrocentrista, por estar apenas beneficiando os carros. E lamento essa acusação, lamento essa fala, porque dentro dos carros há sempre pessoas, não são carros autônomos, e infelizmente as pessoas também não flutuam, nem os carros flutuam. Então temos que fazer benfeitorias, infraestrutura, para que não só os carros, mas também as pessoas possam se locomover em segurança. E quando falamos em locomoção em segurança para as pessoas, o meio de transporte pedestre nada mais é do que a calçada. Por isso, nós queremos e temos a certeza de que a Constituição Federal também determina dessa forma, que as calçadas têm que ser públicas e serem construídas pelo poder público. Se o Código de Trânsito brasileiro define calçada como parte integrante da via, e a calçada é pública, e as vias são públicas, logo a responsabilidade da construção da calçada tem que ser, obrigatoriamente, do poder público. E para isso, nós queremos continuar pedindo para que esse projeto de lei tramite e que ele venha a ser sancionado pelo prefeito, aprovado por essa casa e depois sancionado pelo prefeito, porque temos a certeza absoluta que nós teremos um padrão muito melhor das calçadas e com certeza a cidade de Curitiba ganhará em qualidade de vida. Se nós que temos as duas pernas e conseguimos andar, já temos algumas dificuldades. Quantas mulheres conhecemos que sofreram acidentes torcendo seus pés
nas irregularidades das calçadas. Imagine uma pessoa que tem uma deficiência temporária ou teve uma lesão praticando um esporte ou uma lesão decorrência de algum desgaste natural do seu corpo. Agora imagine uma pessoa que não tem condições de acessibilidade, uma pessoa com deficiência que precisa se locomover por essas calçadas desqualificadas, calçadas em péssimo estado que temos na cidade. E dinheiro há. Uma pena que a gestão atual, na lei de diretrizes orçamentárias, destinou apenas 2 quilômetros de calçadas para serem refeitos para o ano de 2017. É muito pouco, é muito pouco. Curitiba deve ter cerca de 9.000 quilômetros de calçadas, considerando que tem 4.500 quilômetros de ruas. As calçadas ficam em ambos os lados da via, então são 9.000 quilômetros de calçadas. E nós temos que sim fazer as calçadas da cidade serem adequadas para que todos consigam se locomover com segurança e principalmente porque a calçada, quando ocupada por pessoas de bem, representa melhoria na segurança, é melhoria na infraestrutura urbana e nós teremos com certeza a redução até mesmo de gastos com saúde. E no futuro, Schicarelli, Vossa Excelência, que conhece muito bem as calçadas da cidade, que tem percorrido, sabe a situação lamentável quando elas existem, que nós temos que aprovar esse projeto de lei, o 594 de 2015, para que Curitiba tenha, sim, calçadas em excelentes padrões, para que todos consigam se locomover, desde pessoas em condições normais, até mesmo as crianças na primeira infância que necessitam utilizar um carrinho de bebê e sabem da dificuldade, às vezes, de que não ter uma calçada faz com que possam até incorrer em acidentes, visto que as mães preferem carregar as suas nenéns nos seus carrinhos pelas ruas, pois não há calçadas para isso. Então, deixo aqui o nosso relato pedindo para que um projeto como esse, que mostra que nós estamos sempre antenados com a pessoa com deficiência, pensando na mobilidade urbana, venha a ser aprovado na cidade. Muito obrigado e um bom dia a todos. Encerrado o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Senhores vereadores, registrando suas presenças. Vereador Jairo Marcelino. Vereador Jairo Marcelino, bom dia. Fechou. Cadê o Johnny, Pedro? Então vai. Fecha aqui para ele. Senhor secretário, fará a rechamada dos senhores vereadores. Vereador Chico do Beraba, licenciado. Vereador Johnny Estica. Johnny Estica, ausente em plenário. Vereadora Julieta Reis. Julieta Reis, ausente em plenário. Professor Galdino. Professor Galdino, ausente em plenário. Sabino Piccolo, licenciado. Zé Maria, licenciado. 32 presentes, senhor presidente. 32 dos senhores vereadores presentes, há quórum para a continuidade dos trabalhos. Senhor secretário fará a leitura do primeiro projeto da pauta. Número 1, projeto de lei ordinária, iniciativa Schicarelli, institui a Semana Municipal da Saúde Bucal no município de Curitiba e dá outras providências. Publicada a apresentação pareceres e emenda no Diário da Câmara, substitutivo geral, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Substitutivo geral, iniciativa Schicarelli. Artigo 1º, institui a Semana Municipal de Saúde Bucal no município de Curitiba, a ser realizada anualmente, na semana que contempla o dia 25 de outubro, data em que comemora-se nacionalmente o Dia do Cirurgião Dentista. Parágrafo único. O objetivo dessa semana, que se refere ao caput desse artigo, é o de conscientizar e orientar a população sobre a importância do cuidado com a higiene bucal e de hábitos saudáveis como meio eficaz de prevenir cárie,
doenças periodontais e outros problemas associados ao sistema estomatognático, incentivando dessa forma a criação de hábitos que contribuam para a saúde bucal. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Para discutir. Está em discussão. Para discutir, com a palavra o vereador Schicarelli. Peço mais um pouquinho a paciência dos colegas. Discutirei de uma forma bem rápida o projeto que eu trago agora aqui, que institui no calendário de Curitiba a Semana Municipal da Saúde Bucal do município de Curitiba. Agradecer primeiramente os vereadores que fizeram a relação e me ajudaram a melhorá-lo, né? Permita uma parte, nobre vereador. No caso, o vereador da Comissão de Legislação, o Toninho, grande Toninho, onde nós tiramos os artigos que comprometeriam o orçamento, né, vereador Toninho? Muito bem apontado pelo vereador e sua assessoria. E o vereador da Comissão de Saúde, que inclusive me elogiou bastante, obrigado, o Edson Parolin. E a ideia é essa. Como realmente não tinha, haviam outros projetos em Curitiba muito bons, com a preocupação da questão saúde bucal, câncer bucal. É lógico, quando a gente fala em saúde bucal, a gente pensa em toda a problemática. É sistêmico. As questões bucais envolvem todo o organismo. Questão de alimentação, questão de fisiologia, né, estresse, nervosismo, questão de doenças que podem iniciar pela boca e virar sistêmicas, como o câncer bucal, que quando diagnosticado precocemente, né, já foi mostrado aqui, os benefícios de cura chegam a índices muito grandes, muito maiores, né, do que aqueles casos que não são diagnosticados precocemente. Então é isso. Eu vou fazer essa discussão rápida hoje, pedindo o apoio aos colegas para que vote favorável ao nosso líder do prefeito. Agora eu estou falando até nosso líder, né? Tantas pessoas que falam aqui, mas ao líder do prefeito. Entendendo que a prefeitura de Curitiba tem se esforçado para manter as condições de lideranças a nível nacional, onde Curitiba é destaque na prevenção, na execução de programas sociais voltados à odontologia, na questão de odontologia nas escolas, e deixar registrado para finalizar, e eu como vereador e cirurgião dentista, entendo que tem que melhorar muito. O próximo prefeito tem que melhorar muito no quesito prevenção, materiais e profissionais, aí teria que ter concursos para os postos de saúde, e também os medicamentos também. E por último, entender hoje que o grande problema da população, e a população de bairro em especial que eu falo, são os problemas de reabilitações bucais com próteses dentárias, especialmente as famosas dentaduras e prontimóveis. Confesso aos colegas, comecei a minha profissão há 30 anos, tivemos muitas mudanças, melhorias, mas ainda no país nós temos índices alarmantes nas camadas populares ou mais pobres, onde a necessidade de próteses, aí falo em reabilitações totais como dentadura, chegam ou ultrapassam 80% das pessoas de baixo rendimento. Então, acompanhei os esforços, né? É uma coisa que gostaria de elogiar e deixar registrado, do último presidente da República, né? Na figura de um coordenador de saúde bucal que foi do Paraná, os nossos amigos lá
esquerda lembram bem disso, o Gilberto Pucca, que com seu esforço e sua luta melhorou muitas coisas no país em questão de atendimento aos mais simples ou a camadas inferiores da população brasileira. Mas falta muito se fazer ainda, especialmente em Curitiba. Se a gente, e para finalizar de vez, for ver que, na média, cada posto de saúde pode conseguir ou encaminhar, né, em torno de um paciente por ano, né, ou 2 pacientes, totalizando a questão de aproximadamente 200 dentadoras ou próteses parciais, é muito pouco ainda para uma população que realmente necessita, tá? Então, finalizando, agradecer aos colegas e deixar registrado que nós temos que avançar muito ainda em questão de prevenção e principalmente de reabilitação bucal com prótese e questões também de emergência, né, dores de dentes, canal, raio-x. Então, é isso. Muito obrigado, senhores. Eu vou finalizar e vou dar uma parte para o meu querido amigo Manfrão. Agradeço, nobre vereador Schicarelli, e sei da vossa excelência, da sua boa vontade. Eu só lamento a vossa equipe, talvez, não procurar o meu gabinete, a minha assessoria. Eu tenho um projeto que foi aprovado já há alguns anos atrás e está funcionando muito bem, a respeito da saúde, da saúde bucal. Então, eu não sei se ele está prejudicando o meu projeto ou ele está melhorando. Eu pediria a Vossa Excelência, como já existe e de fato é atendido nas escolas esse projeto meu, pedir a Vossa Excelência que ele tirasse pelo menos por umas 5 sessões esse projeto, para poder sentar com a minha equipe, que foi elaborada junto com toda a parte técnica, e ver se o senhor entra com o substitutivo geral, como está aqui agora, ver se não vai deixar alguma coisa a desejar. E fico muito feliz de Vossa Excelência se preocupar, da mesma maneira que eu também, com a minha equipe, se preocupamos. Então, pediria ao nobre colega que, se fosse possível, aí, estender por 5 sessões, para discutir com a minha equipe, de fato, para depois a gente não deixar algumas coisas aí a desejar. Tá? Então, agradeço Vossa Excelência e, naturalmente, que sou favorável ao projeto, mas eu pediria a compreensão do nobre colega, o senhor que é dentista e tem feito um trabalho bom por Curitiba. Querido vereador, só para esclarecer, como é que é a ementa do teu projeto, por favor? Não é emenda, o projeto é meu. O projeto é meu. Mas como é que é a ementa dele? Querido, eu não estou com o projeto em mãos agora e estou bastante numa correria. Então, eu pediria a Vossa Excelência que pedisse para tirar por 5 sessões e sentar junto com a minha equipe, com o meu gabinete, chefe de gabinete, e comigo mesmo também, para a gente trocar algumas ideias, para o senhor poder fazer um substitutivo geral, sem problema nenhum. Porque eu me acho, assim, muitas vezes indignado, a gente pegar um projeto de um colega que já existe e fazer um substitutivo geral, e naturalmente, muitas vezes, sem um diálogo, não estou ocupando Vossa Excelência, mas talvez uma falha, do seu gabinete. Mas, vereador, eu queria saber qual que é a ementa do teu projeto, porque pode ser outro projeto. Querido, o meu projeto é a Semana Municipal de Saúde Bucal, está implantado já em Curitiba. Eu só, na verdade, nem li seu projeto direito, porque a gente está numa correria, e pediria só a compreensão de tirar por 5 sessões, para a gente poder ver o que a gente pode colocar que não venha a prejudicar o meu projeto e que venha também beneficiar a sua ideia. Tudo bem. Então, em face dessa discussão que é relevante, tá? Agradeço ao vereador. A gente, né, foi uma falha, se houve a falha da nossa assessoria, a gente vai se desculpar com o vereador.
mas é mais uma questão de aprendizado para nós, encara assim, ainda mais Vossa Senhoria que está tanto tempo e atencioso a isso. Quero agradecer e voltarei a minha bancada e vamos tentar melhorar mais esse projeto como Vossa Senhoria me orientou. Eu agradeço de coração. Vereador, só para contribuir, a informação que nós temos é assim: o vereador Ladim tem um projeto de câncer de bucal, o vereador tem uma de prevenção da Semana Saúde Bucal. Então, seria interessante, realmente, eu acho que é oportuno essa questão. Não, vereador, é que o meu eu estou colocando no calendário que não tinha, entendeu? Estou oficializando. Então, essa é a diferença. Então, eu entendi que ele tem Você fez a junção dos dois e coloca no calendário. O meu com a performance da Comissão de Legislação atual, foi tirado todos os itens que demandavam algum custo, com a orientação do vereador Toninho da Farmácia, e apenas estamos oficializando essa semana no calendário de Curitiba que não tinha. Compreende? Entendi. Ótimo, eu acho que é válido. Eu vou suspender por 3, 4 sessões, até para explicar para os colegas melhores, me preparar, né? Eu acho que é interessante. E vamos suspender por umas 6 sessões, eu vou suspender talvez. Vou descer aí e já penso. Obrigado. Só para formular requerimento, senhor presidente, o nobre colega Chicarelli está pedindo para pausar por 6 sessões para votar novamente no plenário. Senhor presidente, estou pedindo o adiamento desse projeto para 6 sessões a partir de hoje. Obrigado. Colocamos a apreciação do plenário o pedido do autor que pede o adiamento por 6 sessões. Se os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei ordinária de denominação de bem público não especificada, iniciativa Julieta Reis, denomina de Benjamin Mocelin, dos julgadores públicos da capital, ainda não nominado. Publicada a apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara, com emenda modificativa, votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, primeiro turno. Emenda modificativa. A emenda modificativa de iniciativa da vereadora Julieta Reis, modifique-se a súmula e o artigo 1º do projeto de lei. Denomina de Benjamin Mocelin. Benjamin Mocelin com C. Um dos lugares. Como é que é aqui? Qual que é? As duas? Denomina. Então vamos lá. Súmula. Denomina de Benjamin Mocelin com SS. Traço Benjamin Mocelin com C. Um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado. Para formular requerimentos, presidente. Denominado Benjamin Mocelin, traço Benjamin Mocelin, um dos logradores públicos da capital ainda não nominado. Gostaria também de pedir a Vossa Excelência, como não se encontra aí a nobre vereadora, retirar esse projeto por 3 sessões. Vai ficar 2 nomes? Independe a presença do autor para a votação. Vossa Excelência mantém o requerimento? Eu votarei favorável ao projeto, naturalmente, é gente do meu bairro. Só estou pedindo isso aí porque não vejo a nobre colega está defendendo. Tá? Informei Vossa Excelência que independe, a votação independe da presença. Esse aqui com C. Sem mencionar, só com C. Mas tá certo aí? Por uma sessão, então, sem problema. Por uma sessão. 2 sessões, aliás. 2 sessões. Eu sei, mas vai ficar assim. Colocamos a apreciação dos senhores vereadores. É modificativa, então. O adiamento por 2 sessões desse projeto. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo projeto da pauta. Projeto de lei ordinária, cidadão honorário de Curitiba, número 006-013-2016. Iniciativa vereador Giovanni Fernandes. Concede o título de cidadão honorário de Curitiba, senhor Edio Furlaneto. Publicada a prestação no Diário da Câmara 92-93, de 20 de junho de 2016. Publicada a instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara 93-53, de 15 de setembro de 2016. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão.
O autor da proposta deixa para discutir em segundo turno. Encerrada a discussão, em votação. Pedro, seria o próximo, hein? A redação do segundo turno a gente faz ali agora, entendeu? Só para iniciar agora. Votação encerrada. 30 dos senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei ordinária, cidadão da Honorária de Curitiba, iniciativa Edson do Parolim. Concede o título de cidadão da Honorária de Curitiba para o senhor Monir Shawish. Publicada a apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão. Vai discutir no segundo turno, senhor presidente. O autor da proposta fará discussão no segundo turno. Encerrada a discussão, em votação. Favorável ao projeto dela, foi adiado. Pergunte. Eu acho que não pode, não. Só pergunta. Levanta lá. Levanta a questão. Não pode. As pessoas estão bem vestidas. Eu não quero, porque daí ele vai dizer que eu estou perseguindo ele. Não. Senhores vereadores votando. Encerrada a votação. 29 dos senhores vereadores votaram com a expressão sim, 1 com a expressão não, está aprovado. Passamos à segunda parte da ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura dos requerimentos e expediente encaminhado pelos senhores vereadores que dependem da deliberação desse plenário. Felipe Braga Corte solicita votos de congratulações e aplausos a socorro aos necessitados. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Ailton Araújo solicita votos de congratulações e aplausos à instituição Socorro aos Necessitados pelo seu 95º aniversário. E agora? Vota junto. E agora? Vota também? Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Pedro Paulo justifica no comparecimento a primeira chamada da sessão do dia 21 de setembro. A pedido dos moradores da região do Pinheirinho, acompanhando a instalação de semáforo na rua Isaac Ferreira da Cruz com a rua Rosa Tortato. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Rogério Campos justifica não comparecimento à primeira chamada da sessão do dia 21 de setembro. Pelo motivo de atender um representante de comunidade que estava esperando na saída de sua residência, prestando assim a atenção e atendimento necessário. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Ailton Araújo
Solicito a votos de congratulações e aplausos à Academia de Letras do Paraná pelo seu 80º aniversário. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Julieta Reis justifica a ausência, a primeira chamada e segunda chamada da sessão do dia 26 de setembro corrente. Face seu comparecimento em velório de pessoa de relacionamento próximo. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Encerrou. Encerrada a ordem do dia, passamos ao grande expediente. Primeira vereadora inscrita, professora Josete. Senhor presidente e demais presentes, depois eu quero mais 20 segundos aqui. Só para finalizar a minha intervenção do pequeno expediente, quando nós fazíamos a discussão da cidade, outro aspecto que eu iniciei a discussão foi a questão do mercado imobiliário, que determina, muitas vezes, as diretrizes de crescimento da cidade. Então, acredito que qualquer candidato a prefeito e prefeito que, de fato, queira inverter a lógica da cidade, que seja uma cidade dirigida para a maior parte da população, tem que fazer esse enfrentamento, que é a questão do transporte, a questão dos resíduos sólidos, do lixo e finalizando com o combate à especulação imobiliária em Curitiba. Então, essas propostas estão pautadas no programa de governo do nosso candidato Tadeu Venere, e por isso fiz questão de trazer esses temas para que nós possamos aprofundá-los. Como eu disse, o momento eleitoral também é um momento de discussão da cidade. Infelizmente, normalmente, se limita essa discussão ao momento eleitoral. Nós temos que avançar para além disso e manter esse diálogo com a sociedade para que a gente possa construir uma cidade mais justa, diminuir a desigualdade e garantir políticas públicas efetivas para a maioria da população. Bem, mas finalizando agora essa questão da cidade, eu gostaria de me reportar a uma grande preocupação, que foi a medida provisória número 746, que trata da reforma do ensino médio. Isso nos preocupa muito, por diversos aspectos, mas já inicia de uma forma totalmente atravessada. Um presidente da República e um ministro da Educação se acham com o direito de simplesmente desconsiderar o acúmulo de discussão dos últimos anos em relação à reforma do ensino médio e baixa uma medida provisória sem consultar nem os educadores, todos aqueles que atuam na área da educação, muito menos a população, os alunos do ensino médio, os pais desses alunos, para que nós possamos buscar um caminho para esse problema que hoje é o ensino médio. Nós sabemos que 50% dos jovens nessa faixa etária, portanto, que deveriam estar matriculados no ensino médio, estão fora da escola. E que muitos, ao se matricularem, também acabam desistindo. Então, é um problema sério que nós temos que enfrentar, mas certamente não é com uma medida provisória.
Como educadora, nós acompanhamos toda a discussão que vem sendo feita e que foi também aprofundada durante os debates do Plano Nacional de Educação. E eu acredito que essa medida provisória, ela desconsidera todo esse acúmulo e ela reduz a aprendizagem dos estudantes aos ditames do mercado e fomenta, inclusive, a privatização das escolas e a terceirização dos seus profissionais. Então, quando nós juntamos essa medida provisória com a PEC 241, que desobriga o investimento do mínimo constitucional na educação, nós estamos levando à precarização da escola. É importante dizer que, entre outras questões, a medida provisória, ela retira a obrigatoriedade de disciplinas que nós demoramos décadas para retomar, para garantir um ensino que leve à reflexão, que leve à formação de cidadãs e cidadãos. Então, retira do currículo o ensino de artes, de educação física, de sociologia e filosofia. E isso é um completo absurdo. Além disso, mesmo que o governo diga que essas disciplinas podem compor a Base Nacional Curricular Comum, o fato é que os sistemas de ensino que são os responsáveis para implementar essa base poderão ou não incluí-las em seus currículos de ensino médio. E, obviamente, o orçamento vai ficar mais enxuto se nós não contratarmos mais professores para essas áreas. Então, numa lógica de corte de gastos, onde a educação não é prioridade, onde se diminui os investimentos, onde se limita num prazo de 20 anos o crescimento da folha de pagamento à inflação, isso significa a completa precarização das escolas públicas do Brasil. Então, o que nós vemos é uma medida que prevê a economia sobre a formação de jovens brasileiros. Vamos economizar cortando, né, disciplinas fundamentais na formação de cidadãs e cidadãos. Além disso, ela propõe a separação entre a Base Comum Nacional e as áreas de ênfase do conhecimento. Então, nós vínhamos num debate discutindo a questão das linguagens, da matemática, das ciências humanas e naturais e do ensino técnico profissional. E essas diretrizes curriculares nacionais, elas buscavam a integração dos currículos escolares, sem a distinção de blocos, buscando, na verdade, privilegiar a interdisciplinaridade, que é essa relação entre as diversas ciências, entre as diversas temáticas, que leva à condição de uma educação mais crítica, que leve à reflexão desses alunos. E, obviamente, buscava-se outras formas, além da interdisciplinaridade, outras formas de interação e articulação entre os diferentes campos e saberes específicos. Então, o que acontece? Simplesmente, o presidente e o ministro da Educação desconhecem a resolução do Conselho Nacional de Educação na sua Câmara de Educação Básica. Essa resolução é de número 2 de 2012, quando afirma que a organização por áreas de conhecimento não dilui nem exclui componentes curriculares com especificidades e saberes próprios construídos e sistematizados, mas implica no fortalecimento das relações entre eles e a sua contextualização para apreensão e intervenção na realidade, requerendo planejamento e execução conjugados e cooperativos dos seus professores. Então, essa é uma resolução do Conselho Nacional de Educação que surge a partir de várias discussões
tanto nas discussões das conferências que aconteceram, nas conferências estaduais e na Conferência Nacional de Educação, onde foi muito aprofundada a questão dos problemas do ensino médio. Mas, infelizmente, esse governo se coloca acima de todo esse acúmulo e simplesmente desconhece tudo aquilo que os profissionais da área, que os estudantes do ensino médio, que são aqueles que legitimamente têm todo o direito e a condição de debater a escola que eles querem, que eles precisam e que realmente leve a formação do educando na sua totalidade. Ainda sobre o currículo, é importante dizer que nós podemos imaginar que, a partir disso, os sistemas estaduais terão que visitar constantemente o MEC para pedir mesmo de Pires recursos para a implementação das reformas do ensino médio. E, além disso, nós temos outra questão que nos leva a crer que a reforma, ela procura reduzir o conhecimento obrigatório dos estudantes do ensino médio à língua portuguesa e à matemática. Ora, se nós temos como único objetivo isso, me parece que o que está importando para o ministro da Educação e para o presidente é, nas provas de ranqueamento que existem em nível nacional e internacional, garantir, na verdade, um melhor desempenho nessas provas do que efetivamente formar os cidadãos e cidadãs. Há uma desproporcionalidade entre a formação geral e os conhecimentos específicos, e nós temos que pensar em que tipo de concepção pedagógica está sendo defendida. Ao que nos parece, não é nenhuma concepção, acho que é pior que isso. Leva a completa alienação da formação da juventude. Ainda, o que nós temos debatido, como várias legislações que têm sido debatidas no Brasil inteiro, como é o caso da lei da mordaça, onde se busca limitar a intervenção do professor dentro da sala de aula, como se a ideologia não existisse. Ela existe, inclusive, na passividade e na chamada neutralidade. A neutralidade leva a uma opção ideológica. Junto com isso e com a medida 241, que nós já falamos, da PEC 241, que limita os investimentos da União, principalmente na área de saúde e educação, o que nós podemos perceber é que esse projeto político está sendo pensado para as elites, para consolidar, de fato, uma desigualdade que já é tão presente no nosso país e que, na última década, nós tínhamos, de alguma forma, conseguido avançar com a questão do Fundeb, com recursos direcionados para a educação básica como um todo, com a questão do ProUni, do Enem, que foram medidas que garantiram uma redução da desigualdade e a oportunidade para que jovens das camadas mais populares pudessem estar ingressando numa faculdade. Então, quando nós fazemos uma distinção entre a formação técnica e a formação geral, nós estamos retomando o ensino tecnicista, que por décadas nós combatemos e que levou à precarização também do ensino médio. Além disso, o que nós podemos ver é que a própria reforma da Previdência e a flexibilização e redução dos direitos trabalhistas também
comprometem não só os estudantes, mas também os trabalhadores em educação. O que nós podemos perceber é que toma corpo a multiplicação de OAS pelo país, com organizações sociais assumindo a responsabilidade por escolas públicas. Essa é uma questão muito grave. É importante lembrar que o senhor Cássio Taniguchi, lá na década de 90, quando a partir das reformas do FHC trouxe para casa o debate das OAS, a resistência que conseguiu se fazer foi excluir da atuação das OAS. Isso, senhor presidente. Foi excluir a possibilidade das OAS assumirem a área da saúde e da educação. Mas o que naquele momento nós conseguimos barrar, diante de todas as medidas que estão sendo tomadas por esse governo golpista do Michel Temer, põe em risco todas essas questões. Então, não podia, enquanto professora da rede municipal, me eximir desse debate no dia de hoje. Obrigada. Próximo inscrito, vereador Bruno Pessutti. Abre mão. Passamos o horário destinado às lideranças partidárias. Acordo? Acordo. Então, os senhores vereadores deverão registrar suas presenças. Eu não posso dar posse para nenhum vereador se não houver uma previsão na lei orgânica e no regimento. Se não tiver previsto, o que não é permitido está proibido. Não é bem assim. Veja bem, não é permitido. Como é que eu vou fazer? O senhor fala para poder o pagamento? Não, para eu dar posse para alguém aqui. Posse, o senhor fala para poder substituir o Galdino? Para substituir. Não o Galdino, porque o Galdino não precisa, né? Mas no caso da Carla. O senhor fala daquela outra substituição no decreto lei, né? Vou subir rapidinho para fazer a assinatura dos documentos. Presidente, vamos fazer? Uma chamada? Senhor secretário, fará a rechamada dos senhores vereadores. Chico do Beraba, licenciado. Professor Galdino, ausente. Sabino Pico, licenciado. Zé Maria, licenciado. 34 presentes, 4 ausentes. 34 senhores vereadores presentes, ninguém mais desejando fazer uso da palavra. Damos por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária amanhã com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara. Está encerrada a sessão.